Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso simulado sobre a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Como que eu sugiro que vocês aproveitem da melhor forma o nosso simulado? Tentem primeiro resolver as questões por conta própria, de preferência sem consultar, simulando aquilo que vocês vão enfrentar no dia da prova do concurso. Depois que tiverem resolvido todas as questões, venham para este e para os próximos vídeos, que eu vou corrigir e comentar cada uma das questões. E aqui nós teremos, na correção dessas questões, uma grande revisão sobre os principais pontos da nova Lei de Licitações. Chega de conversa, vamos ao trabalho. Primeira questão, pessoal. Essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para quem? Essa primeira questão envolve a abrangência da lei e eu já coloquei uma pegadinha que eu acredito que vai aparecer muito em provas sobre a nova lei. Qual é a abrangência da lei de licitações? Ela vai abranger a União, os estados e Distrito Federal, os municípios, as autarquias dos municípios, estados, Distrito Federal e União, também as suas fundações. Quem é que ficou de fora aqui? Empresa pública e sociedade de economia mista. Também o poder legislativo e judiciário, porque eles também fazem licitação, e fundos especiais e demais entidades controladas. Todos esses estão abrangidos pela nova lei de licitações. Tranquilo. E quem é que não está abrangido? E é isso que vai ser a pegadinha em prova. Sabe quem é que não está abrangido pela nova lei de licitações? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Porque essas empresas estatais são regidas pela Lei das Empresas Estatais, que traz algumas regras sobre licitações. Então, a nova Lei de Licitações não abrange empresas públicas e sociedades de economia mista. E numa questão que pergunta quais são abrangidas, se trouxerem o que eu coloquei na primeira, está certo, administração pública direta da União, Estado, Distrito Federal e municípios, assim como suas autarquias e fundações. A 1 e a 3 estão corretas, a 2 não, porque as empresas estatais não estão dentro da abrangência da nova lei. Então, letra C, o gabarito, 1 e 3 corretas, conforme artigo 1º. Vamos adiante, vamos para a segunda questão. Agora, sobre o objeto. Esta lei se aplica a que tipo de contratações? Vamos lá. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Sim, quando o poder público quer se desfazer de um bem, ele vai alienar. Ou quando ele vai permitir uma concessão de direito real de uso. Nesses casos, se usam as regras dessa lei, sim. Compra, inclusive, por encomenda, está certo também. Locação, também. Tudo certo. Letra E, o gabarito, conforme artigo 2º, que além dessas três situações, traz outras situações que vão ser regidas por esta lei, contratos que serão regidos por esta lei. E tem, logo a seguir, algumas exceções, alguns que não são. Sempre é bom, claro, saber isso para a prova. Então, pessoal, aqui na segunda questão, letra E, o nosso gabarito, de acordo com o artigo 2º da Lei de Licitações. Terceira questão sobre princípios, isso aqui vai aparecer muito em prova de concurso público. A nova lei manteve os princípios que já vinham da Lei 8666 e colocou vários outros. Nessa questão, eu trouxe alguns princípios e eu pergunto quais são princípios previstos na lei. Vamos ver. Legalidade, sim. Pessoal, aqueles 5 que estão no artigo 37 da Constituição Federal, que formam o famoso anagrama LIMPE, estão aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo, a legalidade é um deles. Vinculação ao edital, tá certo. Na Lei 8666, esse princípio se chamava princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Agora, na nova lei, todas as modalidades são por edital, porque não existe mais a modalidade de convite, que antes não era por edital, era por carta convite na Lei 8666. Com a nova Lei de Licitações, não existe mais instrumento convocatório que não seja o edital para as modalidades. Então, o princípio passou a se chamar princípio da vinculação ao edital e não mais princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tá certo? E esse princípio que diz justamente que tem que seguir todas as regras que estão no edital, né? A administração pública vai estar vinculada a esse edital.
Pessoal, o terceiro está errado, porque o princípio do julgamento subjetivo não existe. O princípio que a lei traz, assim como a Lei 8666 trazia, é o princípio do julgamento objetivo das propostas, não subjetivo, né? Então, 1 e 2 corretas, a 3 está errada, somente as duas primeiras são princípios previstos nesta lei, conforme artigo 5º, letra B, o gabarito. Vamos dar uma olhadinha nos princípios? Além do LIMP, também são princípios o interesse público, a probidade administrativa, e a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que o princípio seria improbidade, não, né? O princípio é da probidade. Igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, que se separem funções, cada servidor faz uma etapa, uma parte das funções licitatórias, motivação, o dever de indicar os motivos dos atos, as decisões, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e o desenvolvimento nacional sustentável. Todos esses, então, princípios previstos no artigo 5º da nova Lei de Licitações. Vamos adiante, a questão 4 envolve um artigo que deverá ser muito cobrado em provas de concurso. É o artigo 6º, que, curiosamente, o artigo 6º da Lei 8666 tinha a mesma função. É uma espécie de glossário, trazendo uma série de conceitos que são utilizados ao longo da lei. Pois é, e aí o primeiro conceito que nós temos é o conceito de órgão e de entidade. E a gente sabe, até lá do estudo teórico do direito administrativo, que o órgão é aquela unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública, mas não possui personalidade jurídica própria. Um órgão, como uma secretaria estadual, como uma secretaria municipal ou como um ministério do governo federal, são apenas uma unidade de uma pessoa jurídica, mas não possuem personalidade jurídica própria. Quem possui personalidade jurídica própria é a União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquia, fundação, empresa pública. Esses têm personalidade jurídica própria. Um órgão não possui. O órgão é uma unidade de atuação da estrutura de administração pública, mas ele não possui personalidade jurídica. Quando possui personalidade jurídica, como é que a gente chama? A gente vai chamar de entidade. A autarquia, a fundação é entidade. Então, se é um órgão, não tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica, é entidade. É isso. Pessoal, a primeira está errada, então, porque eu falei que o órgão seria uma unidade dotada de personalidade jurídica. Não, esse é o conceito de entidade, conforme inciso 2 do artigo 6º. Segundo, a autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Isso. O agente público é aquele que, de qualquer forma, está atuando na administração, aquele é um agente público. Já a autoridade vai ser somente o agente que tenha poder de decisão, conforme artigo 6º, inciso 6, a 2 está correta. Terceiro, contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Tá certo, esse é o conceito de contratante que nós temos no artigo 6º, inciso 7. Importante diferenciar o contratante e o contratado. O contratante sempre é o ente público e o contratado sempre vai ser a pessoa física ou jurídica, ou mesmo consórcio de pessoas jurídicas que está assinando o contrato com a administração. Então, o contratante é sempre a administração pública e contratado é quem venceu a licitação ou foi contratado nos casos de contratação direta. Pessoal, então nessa questão, a primeira estava errada, a 2 e a 3 corretas, letra D é o nosso gabarito. Vamos para a questão 5, e a questão 5 também envolve os conceitos do artigo 6º, porque esses conceitos vão ser muito cobrados em prova, naturalmente é importante conhecer a maioria deles. Pessoal, bens e serviços comuns. É interessante porque esse conceito de bens e serviços comuns já vinha lá da lei do pregão, da lei 10.520 de 2002. E para as licitações em geral, deve-se utilizar o pregão quando for a aquisição de um bem e serviço comum. O bem e serviço comum
é aquele cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Quer dizer, eu consigo fazer um edital de licitação colocando o que eu quero contratar ou comprar e qualquer empresa vai conseguir identificar e me fornecer, porque eu uso especificações comuns do mercado. Não é algo especial feito especialmente para a minha necessidade, é algo que a gente encontra no mercado. Muito bem. Por outro lado, o bem e o serviço especial é algo feito especialmente para uma situação e por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não tem como descrever como comum, não é uma especificação usual de mercado. Para a contratação de um bem e serviço especial, tem que ter uma justificativa prévia do contratante, então essa é a questão. O bem e serviço comum é este conceito e o especial este outro. Aqui, na primeira questão, está correto o conceito de bens e serviços comuns. Maravilha. E nesses casos eu posso utilizar o pregão. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Pessoal, isso aqui vai cair muito em prova. O grande vulto é a obra, serviço ou fornecimento cujo valor estimado ultrapassa 200 milhões de reais. Isso está no artigo 6º, inciso 22. E a segunda alternativa está errada, né? Porque ela colocou 100 milhões. Não, é quando supera 200 milhões de reais que vai ser considerado de grande vulto. Terceiro, anteprojeto. O anteprojeto é uma novidade aqui da lei. A Lei 8666 só falava em projeto básico, executivo e execução da obra. Agora nós temos também o anteprojeto, que é justamente uma ferramenta de planejamento. É a peça técnica com todos os subsídios necessários para depois elaborar um projeto básico. Depois do projeto básico elaborado, a gente vai ter o projeto executivo, que vai dizer como a obra vai ser feita, e depois vem a execução da obra propriamente dita, né? Então aqui está correto o conceito de anteprojeto, colocado no artigo 6º, inciso 24 da lei. Terceira correta, a 2 então estava errada, a 1 e a 3 corretas, letra C o nosso gabarito nessa questão. Mais uma questão com conceitos, porque eu falei para vocês, esses conceitos vão ser muito cobrados em prova, é essencial a gente conhecer bem eles. Contratação por tarefa. Já existia a tarefa na Lei 8666 também. E aí, a tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos, não grandes trabalhos, como eu coloquei aqui. Pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, eu vou chamar de contratação por tarefa. Então, a primeira está errada, né? Está errada porque o que eu precisava era que dissesse pequenos trabalhos, não grandes trabalhos, por isso, errada essa pegadinha do artigo, conforme o artigo 6º, inciso 31. O segundo fala sobre a contratação integrada, que é uma modalidade, na verdade, uma situação, não é uma modalidade, é uma situação que foi criada na lei do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações para a Copa do Mundo, que é uma forma de evitar o uso exagerado de aditivos para aumentar o valor da contratação. O que acontecia antes de existir esta contratação integrada? O projeto básico era elaborado pelo órgão público ou contratado de uma empresa e depois de elaborado o projeto básico, se fazia uma licitação para contratar o executivo e depois a execução da obra. Aí a empreiteira estava executando a obra e ela chegava num momento que ela dizia, olha, da forma como foi feito o projeto básico, eu não tenho como continuar, a não ser que a gente faça um aditivo, porque tem um problema lá que nós precisamos ajustar. E aí, o aditivo tinha que ser feito, senão a obra não terminava, e a empresa acabava recebendo muito mais do que estava previsto no começo do contrato, em razão desses aditivos. Bom, para a empresa era muito fácil, ela botava a culpa na administração que fez o projeto básico. Pois é. O que a contratação integrada faz? A empresa que vencer a licitação, na contratação integrada, vai fazer tudo. Aí a empresa vai fazer o projeto básico, o executivo e a execução. E aqui na execução, ela não vai poder pedir um termo aditivo porque o básico foi mal feito, porque foi ela mesma que fez. E se fez errado, o azar dela.
Então, isso combate uma grande fraude que era utilizada em licitações, que era forçar termos aditivos com base em possíveis equívocos no projeto básico. Se a empresa assume tudo, ela não pode exigir o aditivo, não pode botar culpa em ninguém. Então, a empresa, quando vai assumir uma contratação integrada, vai fazer um estudo sério para fazer um projeto básico, executivo e a execução com um valor que ela consiga cumprir, sem precisar depois ficar pedindo termos aditivos, sem precisar ficar pedindo aumento. E é isso, pessoal. Esse é o conceito de contratação integrada, que está no artigo 6º, inciso 32. Contratação integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços, fornecer bens ou prestar serviços especiais, e realizar montagem, teste e pré-operação, faz tudo, até chegar na entrega final do objeto. E a terceira alternativa trouxe uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo está previsto ali no artigo 6º, inciso 42. E é bem interessante a gente saber que nós temos agora, então, as seguintes modalidades na nova lei de licitações. Pregão, que já existia na Lei 10.520, mas não estava na Lei 8.666, ele entrou aqui. Concorrência, que já veio da 8.666, assim como concurso e leilão. Quem é que saiu? Quem é que não existe mais na nova lei? Convite e tomada de preços. Não existe mais na nova lei a modalidade convite e a modalidade tomada de preços. Já eram. E entrou uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. E é uma tendência que as bancas perguntem muito sobre as modalidades da lei, misturando, confundindo com as antigas modalidades da lei 8.666. E agora a gente sabe que na nova lei de licitações nós temos 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, certo? Muito bem, então nessa questão aqui, pessoal, a primeira estava errada, a segunda e a terceira corretas, o nosso gabarito é letra D. Completando a 6ª questão aqui do nosso simulado. Nós temos ainda mais 50 questões para corrigir e a gente continua a correção no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!